Nós estamos aqui, né, com a equipe do Nós Orbita. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à segunda etapa da Semeca. Essa equipe, né, que é de competição do CAP, que tem basicamente o seu foco, né, nos três pilares que seriam envolver, convidar e possibilitar os alunos do CAP, né, a estarem, né, participando, assim, da equipe de competição. Recentemente, eles ganharam aí o primeiro lugar na primeira Olimpíada Brasileira de Satélites. É uma equipe que tem se dedicado bastante. Eles recentemente fizeram um evento aí da CIMECAP, que foi a Semana de Imersão Espacial. Eles agora também acabaram de lançar também um podcast, que seria o Nós em Órbita, que também vocês podem estar assistindo aí no Spotify. Deixa eu permitir aqui um amiguinho. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi criado em 2020 a equipe, e eles estão aí hoje conosco, então vocês podem estar dando início aí ao podcast. E é isso, bem-vindos, galera. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, desde já, né, já agradecemos o convite de estar participando aqui desse evento. Eu estava vendo aqui a programação da Semeca desse ano, está imperdível, né, está sensacional, muita gente interessante, muito profissional da área, né, muita diversidade de temas. Então, realmente, já gostaria de agradecer o convite, né, no início aqui. Para quem não me conhece, né, eu sou o André, eu sou ex-aluno de Telecom do CAP, e fiz mestrado no INPE e sou um dos cofundadores da equipe, juntamente com o João. E aí já passo a palavra para o João se apresentar também. Fala pessoal, beleza? Bom dia. Meu nome é João Pedro. Atualmente eu estou como líder da equipe da Nós Orbita. Sou aluno do quinto período de Engenharia de Telecomunicações no CAP e faço parte da divisão de Engenharia de Sistemas da Nós Orbita e sou, como o André disse, cofundador da equipe junto com o André e com o professor Cactani. O professor ele não entrou até agora, acho que ele não vai poder participar, mas a gente tem mais membros aqui. Tem o Bruno Pereira, que é da divisão de pesquisa. Se o Bruno está podendo falar aí, Bruno. Tô sim. Olá, pessoal, eu sou Bruno, tô no sétimo período de Engenharia Mecatrônica e eu entrei para a divisão de pesquisa e extensão, né? Tô participando lá dessa parte da equipe. Bom Tenho dia a todos, hein? também, tenho também o Gustavo Spot, que é também da divisão de pesquisa e extensão. E aí, pessoal, eu sou o Gustavo e eu entrei na Nós Orbita em pesquisa e extensão. Estou no sétimo período também de engenharia mecatrônica. Temos a Luísa, que é da gestão. Luísa, vamos ver se a Luísa está por aí. Ou qualquer coisa, a Luísa, quando ela voltar. E temos também a Natália, que a Natália ele entrou agora no novo edital de novos membros. A Natália ele entrou na Payload, né, João? Se não me engano? Sim, Na da Payload. Payload. A Natália, se você quiser abrir o microfone, Natália, e se apresentar, fica à vontade. Oi, gente, eu sou estudante de Engenharia de Telecomunicações, estou no segundo período e agora estou na Payload. Bom, pessoal, então a gente veio aqui para fazer esse formato de podcast, né? Está sendo gravado, a gente vai lançar depois aí um episódio que será gravado hoje. E é mais uma conversa, né? A gente vai falando aqui sobre temas e caso for surgindo dúvidas, pode interromper, né? Aí eu acho que até abrir o microfone, perguntar. Então vai ser bem dinâmico, aí a gente vai ser bem informal, né? Então, mais uma conversa mesmo, um podcast, um formato podcast. E aí, para começar, né, João? A equipe em si, pessoal, nós pretendemos, né, desenvolver pesquisa em pequenos satélites, que são chamados nanosatélites, né? O nome nanosatélite não é muito. Eu não concordo muito com esse nanosatélite, que nano é muito pequeno mesmo, né? É microscópico. Só que esse nano quer dizer que existem satélites grandes, né, de 500 quilos, mais de 1.000 quilos, 1 tonelada, e aí existe essa tendência de diminuir o tamanho dos satélites. Então, eles foram subdividindo as categorias de pequenos satélites em micro, mini, nanosatélites, e aí nanosatélites ficou com satélites de até 1 quilo.
Então, veja que como é pequeno esse tamanho de satélite, né? E aí, os dois principais nanosatélites que a gente pretende desenvolver no CAP, né, estamos desenvolvendo, é o chamado CubeSat e o CanSat. Então, João, se você quiser complementar, João, quiser falar do CubeSat ou do CanSat. É uma coisa bem interessante de falar, é essa possibilidade de diminuição, né? Quando a gente fala que está diminuindo muito o tamanho do satélite, se vocês pegarem e olharem, derem uma pesquisa no Google rapidinho, vocês veem que tem satélites que cabem no dedo da mão. É uma tendência que, como a tecnologia vem diminuindo, né? Vem miniaturizando, então nada melhor do que os satélites também miniaturizar. Então, eu trouxe até aqui uma estrutura de um CubeSat, acho que vai ficar ruim aqui mostrar, mas esse daqui é a dimensão nu, de 10 centímetros por 10 centímetros, é o padrão do CubeSat. Então, todos os CubeSats seguem esse padrão. Então, é bem pequenininho, cabe na palma da mão. Então, é uma tecnologia que vem revolucionando a área espacial, possibilitando muito a inserção de alunos de graduação na área de pesquisa espacial e que vem para facilitar a colocação de objetos em órbita. Então, se você for pegar desde do início da corrida espacial, o boom mesmo de satélites em órbita foi com os CubeSats, quando esse padrão CubeSat tornou algo fácil de implementar, onde os lançadores, os foguetes lançadores chegaram no padrão, onde a gente não precisa de uma missão única para levar um CubeSat. Então, existem os compartilhamentos de carona. Então, você consegue levar 100 CubeSats em um lançamento. Então, foi uma coisa que revolucionou. Se o André quiser falar do CanSat aí. Não, assim, só complementando, né? Esse modelo CubeSat, né, pessoal, Cube, né, é literalmente um cubo, como vocês viram, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, você pega na sua mão o satélite. E aquilo ali, apesar de ser engraçadinho, né, pequenininho, não é um brinquedinho, não, é um satélite mesmo. Então, tem antenas que vão transmitir dados, tem todos os subsistemas, né, as placas de circuito impresso, tem ali, né, os resistores, os transistores, os CIs, e aí tem o subsistema de bateria, né, de energia. Os painéis solares, eles vão colados nas faces do cubo. Então, quando o satélite estiver em órbita, realmente são esses painéis solares que vão carregar as baterias do satélite, né? E é tudo miniaturizado, como vocês viram. E esse padrão, né, esse padrão CubeSat, ele surgiu por meio de dois professores nos Estados Unidos, nos anos 90. Então veja como é antigo, né? Não é de hoje esses CubeSats. E eles inventaram, né, propuseram esse modelo justamente para padronizar para os estudantes da universidade deles, poder aprender essa tecnologia espacial de satélites fazendo, né, com a mão na massa mesmo. Então, essa miniaturização possibilitou que os estudantes colocassem a mão, aprendessem como fazer as coisas, né, montar, desmontar, soldagem. E aí virou um padrão e está sendo popularizado hoje em dia. Então, não sei se vocês já chegaram a ver, mas várias universidades brasileiras já têm equipes de competição de pequenos satélites, já existe competição, inclusive latino-americana, então uma competição surgiu no INPE, chama Cube Design, e abrange toda a América Latina, e tem a OBSAT, né, que é a Olimpíada Brasileira de Satélites, que abrange só o país mesmo, Brasil, e está surgindo, né, tá crescendo. Já existem várias missões brasileiras, né? Mas antes disso, eu vou falar do CanSat, que é o outro modelo que eu mandei aqui. O CanSat, pelo nome, né, Can, ele é um formato de uma lata de refrigerante. Então é literalmente um cilindro, é uma latinha de Coca-Cola, digamos assim, uma latinha de Coca-Cola, de Guaraná. É aquele formato com todos os subsistemas de novo, né? Antenas, bateria, sensores, e aí existem várias missões de CanSat, né? A grande diferença entre essas duas missões, né, de satélite CubeSat e CanSat, que o CubeSat ele vai para a órbita realmente, então ele entra em órbita e fica lá orbitando o planeta, realizando missões de imageamento, de transmissão de informação, coleta de dados da atmosfera. Já o CanSat, não. O CanSat, essa modalidade, né, esse tipo de satélite, ele só faz voos suborbitais. O
que é isso, né? O satélite ele é lançado, né? Ele faz um movimento parabólico, é coisa ali de 90 quilômetros e 80 quilômetros, né? E ele fica por alguns instantes, né? Alguns minutos em microgravidade, esse Kansat, e depois ele retorna ao planeta. Então é quase uma sonda, né? Um sensor que é muito utilizado para missões atmosféricas, por exemplo. Então ele é lançado para um foguete menor, né? Um foguete de sondagem, e aí ele volta e ativa um paraquedas para pousar novamente, para os engenheiros resgatar a carga útil dele, coletar os dados. Então essa é a grande diferença entre os dois, né? Um é mais orbital e o outro é mais suborbital. Alguma pergunta até agora? Uma coisa interessante também no Kansat é que ele é um pouco menos complexo em relação ao CubeSat. Então, você não precisa realizar alguns testes que o CubeSat precisa realizar para chegar em órbita. Então, é uma tecnologia que ela é mais barata para se implementar e mais fácil de realizar os lançamentos, colocar em órbita e realizar os experimentos. Sim, então isso que o João falou é importante. Então, é barato. Você pegar o preço de um lançamento de um satélite grande, por exemplo, o satélite brasileiro, não sei se vocês viram recentemente, em fevereiro foi lançado o satélite Amazônia 1, que é 100% brasileiro e tal. Então é um satélite pesado, se não me engano tem mais de 500 quilos. E aí o preço do lançamento desse chega a milhões de reais, né? Eu acho que, se não me engano, quase 100 milhões de reais o lançamento, só o lançamento. Então, assim, para fazer o satélite, o projeto, a engenharia, né, os anos que levaram, aí já vai mais alguns milhões também. Uma curiosidade é que nesse mundo de satélites, o preço do lançamento muitas vezes é até mais caro que o preço do satélite. Então acontece isso. E esses modelos menores, eles vêm para baratear. Então um CubeSat de 1 quilo, né, uma unidade, um cubo desse que o João mostrou, fica em torno de 40 a 50 mil dólares para lançar. Então você vê, de milhões de reais para 40 mil dólares, já reduziu bastante. Não que a gente tenha 40 mil dólares, né, João? Mas, assim, uma instituição, uma universidade, um edital de financiamento da Agência Espacial Brasileira, uma parceria com uma empresa privada, é uma coisa mais plausível, né? 40 mil dólares do que milhões de reais. E o tipo de missão, né, João? Não que vai substituir satélites grandes. A ideia é complementar. Então, esses pequenos satélites, muitas vezes não vai fazer uma missão que o satélite grande faz, né? Porque o satélite grande vai uma câmera muito melhor embarcada, uma resolução muito maior. Então, vai depender tudo de acordo com os requisitos, né? De quem está pagando pelo satélite. Ah, não, eu quero um imaginamento muito preciso, então, né? Pode falar. Hoje a gente vê empresas, né, startups que estão inovando nessa área, por exemplo, a Planet Labs, que tem uma mega constelação de CubeSats que fazem imagens praticamente em tempo real da Terra. Então, você vê o quanto que a tecnologia proporcionou isso, quanto evoluiu, mas ao mesmo tempo, se você comparar uma imagem da Planet Labs com um Amazônia 1, você vê que tem essa grande diferença. Ainda não conseguiu chegar no nível que precisa para realmente substituir. Tem coisas que não tem nem como substituir, por exemplo, um grande satélite geoestacionário. Não tem porquê de colocar um CubeSat em órbita geoestacionária. Então, tem todas essas coisas que não vai substituir, mas vai possibilitar a facilidade de testar tecnologias, porque quando a gente fala em CubeSat, a gente fala em validar tecnologias. É muito mais barato hoje você testar num CubeSat do que você colocar um satélite de 1 tonelada em órbita. Então, muitas missões, elas seguem essa rotina. Elas primeiro lançam, por exemplo, num balão, depois lançam um CubeSat, e aí sim, se validar toda essa parte, esse ciclo de pesquisa, ela consegue lançar um satélite grande, por exemplo, de 1 tonelada. E aí vai naquele ponto, né? Então a gente pode, por exemplo, usar esses CubeSats para experimento científico. Então, por exemplo, não, aqui na UFCJ a gente desenvolveu um sistema de bateria, né? Hipoteticamente falando, né? A engenharia química desenvolveu uma bateria aqui diferente, mais eficiente, vamos testar em órbita. Aí a gente estuda aí, né, alguns CubeSats que vão ser lançados, a gente fala, a gente tem aqui uma bateria, a gente quer testar como é que faz, vamos embarcar no seu satélite, no seu CubeSat.
e aí a gente paga uma taxa muito menor, né, um valor muito menor, e testa a tecnologia e valida no espaço. Então é uma grande chave, né, na engenharia de satélites espacial em si, é a tal da herança de voo. Então tudo que você lança ao espaço, né, todo artefato que você constrói e lança ao espaço, ele adquire herança de voo. Então, ou seja, ele já voou no ambiente espacial, né, que é poluído com radiação, tem todos os efeitos, né, orbitais de radiação do Sol, calor, enfim, temperaturas elevadas. Então, se você tem essa certificação de herança de voo, você consegue replicar aqui na Terra o seu dispositivo e pode mandar tranquilamente para o espaço em outras missões, porque você sabe que aquilo funciona no espaço, porque você já mandou a primeira vez. Então, isso é muito utilizado aí em pequenos satélites também para prova de conceito, né? E aí, não sei, falar algumas missões, né, João? Vamos falar um pouco das missões? Aproveitar que você comentou aí sobre essa questão das provas de conceito, acho que a gente tem um grande exemplo aí de teste de prova de conceito, que é o Floripa-Sat. Acho que ele aí é a menina dos olhos brasileiro aí de desenvolvimento, de teste, de validação. Acho que... Mas a gente pode voltar lá atrás ainda no primeiro CubeSat brasileiro, André. Acho que vale a pena comentar dele. Ah, sim, foi o Nanosat BR-1, né? Eu acho que Então, um robozinho. é, existem várias missões, né, pessoal, de CubeSats brasileiros, né? Talvez não seja tão noticiado, mas várias instituições, universidades já mandaram seus CubeSats, inclusive tem projetos até perto da gente, né, na UFMG, em Minas Gerais, eles estão com projeto com parceria com a AEB, né, a Agência Espacial Brasileira, para lançamento. Então tem o primeiro que foi o Nanosat CBR-1, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Minas Gerais tem uma parceria, Universidade Federal acho que até do ABC, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então acontece isso. Então as pessoas, várias universidades se reúnem, se juntam e fazem um satélite. Ele foi lançado em 2014. Tem o Floripa-Sat 1, como o João falou, que é uma técnica. O pessoal, eles desenvolveram um laboratório tão interessante lá em Santa Catarina, né, Florianópolis, e hoje eles são capazes de fabricar muitos subsistemas. Então, eles estão tentando, né, fazer toda a tecnologia nacional do satélite. Algumas coisas eles sempre acabam comprando de fora, mas, por exemplo, os subsistemas de telecomunicações eles já são capazes de fabricar, de fazer, de montar, né, em território nacional. E o Floripa-Sat 1 foi lançado em 2019, junto com um satélite grande brasileiro, o Cibers, em parceria com a China. Então, foi um satélite grande, né, de quase 1 tonelada, e em um espacinho ali no foguete foi embarcado esse CubeSat do Floripa-Sat. Então, é até um método de lançamento que a gente vai falar depois, né? O João, se quiser falar do Tancredo 1, João. O Tancredo 1 é uma missão bem interessante, porque foi o primeiro TubeSat. Ele é um pouco maior que o CanSat, mas foi o primeiro satélite no formato de tubo a entrar em órbita da Terra. Então, foi um satélite brasileiro que foi criado, desenvolvido por estudantes do ensino fundamental da universidade, da escola Tancredo Neves, na cidade de Ubatuba. Tem uma história, a história dos estudantes, o processo que eles seguiram é muito interessante, e conseguir chegar com um objeto em órbita, funcionar, foi uma coisa assim, uma vitória muito grande, tanto para a pesquisa nacional, né, tanto para a vida desses estudantes. Então, eles tiveram... É uma história muito engraçada que o Tancredo 1, como não tinha equipamento necessário para conseguir colocar um tubo no espaço, eles tiveram que construir uma interface que colocava o tubo dentro de um CubeSat, e esse CubeSat expelia o tubo para a órbita. Então foi uma coisa assim, bem, bem interessante esse processo que eles fizeram, e ficou, se eu não me engano, ficou 6 meses em órbita. Teve algumas diferenças de clima espacial que fez com que ele decaísse muito rápido. Então, que ele saísse de órbita numa velocidade muito alta, assim, de 6 meses. Um exemplo que a gente pode dar de satélite que está em órbita até hoje é o Nanosat CBR-1. Ele ainda está funcionando em órbita. Então, o Tancredo teve uma vida um pouco curta,
mas foi uma grande vitória para os alunos que chegaram a testar, receber telemetrias, enviar telecomandos. Então, foi uma coisa bem interessante assim, da área para o Brasil, né? Os alunos é ensino fundamental, tá, pessoal? Então, nem é ensino superior. Então, foi aluno de escola do ensino fundamental lá de Ubatuba. E eles tiveram a oportunidade de trabalhar junto com o INPE, né, junto com outras empresas aí, parceria com o INPE, na integração, nos testes. E os alunos foram até o Japão assistir o lançamento. Então, olha só a grandiosidade que esse projeto, o tamanho que ele se tornou, né? Então, foi o professor, alguns alunos lá do grupo foram para o Japão assistir o lançamento do satélite. Então, foi um impacto muito grande, né, na cultura espacial brasileira, né? As crianças puderam aprender bastante. Então, assim, nós temos um histórico aí de pequenos satélites bem interessante. E aí, né, recentemente agora, o Nanosat CBR-2, ele foi lançado em 2021, e inclusive o engenheiro aqui que trabalhou no Nanosat CBR-2, ele deu uma palestra para a gente, foi muito legal. Inclusive, a gente está para disponibilizar alguns links das palestras, então assim que a gente disponibilizar, a gente vai postar nas redes sociais. São umas palestras bem interessantes dos nossos eventos, que a gente pretende deixar público, né, para todo mundo assistir, muito legal. E esse Nanosat CBR-2, ele teve um probleminha, né, o pessoal acha que foi a radiação solar, então, como eu disse, o ambiente espacial, ele é muito hostil, né, então tem muita radiação, raio-x, ultravioleta, radiação ionizante, raios cósmicos, intergalácticos, radiação proveniente do Sol, então é um ambiente muito poluído. E o Nanosat CBR-2, o que tudo indica, né, ele foi prejudicado aí severamente por radiação solar, então ele está com algum defeitinho que não está conseguindo operar 100%. Ele estava no lugar errado na hora errada, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente. Acontece, tá, pessoal? Como é um satélite pequeno, então muitas vezes a gente utiliza componentes que são COTS, tá? Talvez seja novo esse jargão, né? Vou mandar aqui, COTS. Significa Commercial Off the Shelf, são os componentes de prateleira. Então, são os componentes que a gente chega e compra em qualquer lojinha de eletrônica, né? Não tem uma resistência à radiação. Então, esses componentes eles são preparados para irem ao espaço. E esses CubeSats, muitos deles utilizam COTS, são mais baratos, né? Só que não tem uma alta confiabilidade. Então, pode ser que algumas coisas, alguns problemas que surgem em CubeSats podem ser devido aí à não resistência à radiação de alguns componentes. E vale lembrar também, André, relacionado ao Nanosat CBR-2, é que ele ainda está enviando telemetria, só que ele está travado desde maio. Então, ele envia o mesmo sinal de telemetria desde maio. Não teve uma mudança relacionada a isso. Eles estão tentando, então tem um grupo de radioamadores aí no Brasil que está tentando reviver o Nanosat CBR-2. Então, eles ainda não desistiram do satélite, vamos dizer assim. Então, tem várias coisas que dá para tentar fazer com que o satélite volte a operar. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo, tinha um radioamador lá em Roraima recebendo o sinal do Nanosat CBR-2. Mas o mesmo frame desde de maio. Então, tem ainda esperança do Nanosat voltar. Quem sabe dê mais uma tempestade solar e ele reinicia. Então, tem umas possibilidades aí que a gente fica esperando para dar certo. Uma coisa interessante, pessoal, uma vez que você lança o seu CubeSat ao espaço, os maiores responsáveis por rastrear e receber informações dos CubeSats são os radioamadores. Então, existem radioamadores aí por todo o país, por todo o mundo. E aí, quando você lança o seu satélite, os radioamadores ficam muito felizes, porque eles adoram receber sinais de satélites, e aí eles recebem a transmissão, os pacotes, e mandam, digamos, para quem está controlando o satélite, para quem é dono do satélite. No caso do INPE, o INPE tem várias parcerias com radioamadores, inclusive tem um radioamador de Minas Gerais, o João vai falar o nome dele, esqueci. O Roland. E o Roland, ele recebe dados aí de quase todos os satélites brasileiros e ele encaminha isso para o INPE processar e decodificar e tudo mais. Então, é um trabalho fundamental, né, importante. E o cara tem tanta experiência que a maioria dos satélites, ele que é o primeiro a captar o sinal. Antes mesmo da estação que lançou o satélite captar o sinal, o Roland já consegue. Então, ele tem uma expertise nessa área que
que absurdo. Inclusive o João Pedro, quem vos falou agora há pouco aí, ele é radioamador e está também trabalhando aí com estações terrenas para captar sinais de satélites. Então, quem sabe aí futuramente o João vai contribuir também nessa área. Estamos perto. Mas aí como que são lançados? Aí o pessoal fala, mas e aí, como é que a gente lança esse pequeno satélite? Então existem vários jeitos, né? Um dos jeitos que já foi falado aqui é pegar carona. Então, tem um foguete da SpaceX, por exemplo, que vai lançar um satélite daqui 3 meses. Aí você entra em contato com a empresa, né, com a SpaceX, e vê, tem como enviar aqui a minha carga útil, que a gente chama, né? A carga útil nossa aqui é um satélite de 1 unidade, um CubeSat. Tem como alocar? Tem como ir de carona? Sim, tem como. Tem como colocar um espacinho aqui perto do satélite grande do foguete, e aí você paga mais barato por esse lançamento. Ou, como já teve, né, uma missão dedicada especialmente para CubeSats. Então, o que acontece? O foguete vira um grande ônibus de satélites. Então, você lança aí, eu não sei qual que é o recorde, João, de quantos CubeSats lançados no único lançamento. Foram 146, se não me engano. Deixa eu olhar aqui, rapidão. Então, assim, 146 cubos desse, né, arranjados aí, no único lançamento, né? Não, são 146, André, naves, né, que eles falam, spacecraft, satélites. Teve satélite com 12 unidades. Então, não necessariamente foi uma unidade só. Então, foi coisa pra caramba, cara. Você imagina, um único lançamento, o foguete lançou aí 146 artefatos ao espaço, sendo que alguns desses artefatos, muitos deles, foram CubeSats aí arranjados, né? Eu acho que a gente não mencionou, mas o CubeSat ele é uma unidade, né? Um cubo pequenininho de 10 por 10 por 10. Mas você pode pegar um e empilhar um em cima do outro, e aí fica 20, né? Ou você pode colocar 3 um em cima do outro, para ficar 3, claro, interconectados entre eles. Você pode colocar 6 cubos desse, 12 cubos, depende da sua missão. Então, se você quer uma coisa maior, mais elaborada, tem um sensor muito grande, então você pega aí, arranja esses cubos, igual Lego mesmo, né? Monta eles, interconecta ali os sensores e vira um satélite. Então, os foguetes costumam ter essa forma de carona, né? Então, existem empresas como a NanoHacks, como a Spaceflight, a SpaceX já tem também um compartimento, né, do foguete só para acoplar esses ônibus que estão surgindo. Então, tem uma empresa lançadora de foguete, tem uma empresa intermediária que vai gerenciar essas caronas. Então, por exemplo, a NanoHacks é uma empresa só de carona, de satélites. Então, a SpaceX, eles chegam na SpaceX, por exemplo, e falam, eu quero um lançamento numa órbita baixa aí. Não, é 100 milhões de dólares? Beleza. Aí, o que essa empresa faz? Pega esses 100 milhões de dólares e anuncia e fala, tem 60 vagas para pequenos satélites aqui nesse voo. E aí pega esses 100 milhões de dólares e subdivide aí pelo número de carga úteis de que cada um vai querer mandar. Então fica muito mais fácil e se democratiza o uso do espaço. Então tem países aí do continente africano que já mandou satélites, pequenos satélites, né? América Latina, Brasil, Argentina, vários países aí sul-americanos têm mandado satélites. Asiático, né? China, Rússia, Estados Unidos, países que muitas vezes a gente nem conhece, já mandou pequenos satélites porque realmente ficou barato mandar essa tecnologia. E isso contribui para a evolução das tecnologias, né? A tecnologia espacial, muitas vezes, ela retorna para a sociedade com coisas relativamente simples, né? Por exemplo, o motorzinho de dentista, aquele motorzinho com broca de dentista, aquilo lá surgiu por meio de tecnologia espacial e aí foi disponibilizado para a sociedade. Existem materiais, por exemplo, de resistente a calor, que muitas vezes foi utilizado em naves para proteção, hoje são utilizados em fornos, em altofornos. Então, muita coisa que se cria pensando para ir ao espaço, quando validado e testado, é aplicado em coisas na sociedade que a gente nem imagina. Ô André, só para confirmar o dado aqui, realmente foram 143 satélites lançados, sendo 10 Starlinks, que eram satélites que não são considerados CubeSats, mas são pequenos satélites, e o resto, os 133, foram todos CubeSats. Então, é uma coisa assim, que evoluiu
É muita coisa, é muito. Depois eu vou Todo, mandar um vídeo. quem acompanha a área assim e verifica, toda semana tem um lançamento. É coisa assim, é impressionante. Depois o pessoal novo aqui que entrou na equipe pode falar, mas a gente compartilha muitas notícias, muitos vídeos, então assim, muita coisa a gente não fica sabendo, né? A comunidade em si não fica sabendo, e um dos objetivos da equipe é justamente isso, né? Levar essa informação, essa extensão, essa divulgação científica para todo mundo. E aí, né, antes de entrar agora falando da equipe realmente, pessoal tem alguma pergunta, tem algum comentário? Pode ficar à vontade para abrir o microfone, né? De repente tem uma curiosidade, alguma pergunta sobre satélites, foguetes. Bom, eu tenho uma curiosidade. Gostaria de perguntar, tipo, como que eles fazem para lançar um satélite tão pequeno sem que ele lançar e também trazer de volta, né? Não sei se eles trazem de volta, mas como fazem para lançar tão pequeno sem ele desfragmentar na ida e na volta? Ah, sim, então. No caso dos CubeSats, né? Eles vão para a órbita e realmente a gente não recupera eles. Eles reentram na atmosfera, assim, acabou o tempo de vida do satélite, né? Ela realizou sua missão, beleza, terminou a missão dele, ele é deixado na órbita, né? Ele não consegue controlar mais ele, e aí ele vai reentrando na atmosfera devagarzinho. Então ele vai sofrendo atrito ali com a atmosfera residual, e aí vai decaindo de órbita, decaindo, decaindo, até que ele entra na atmosfera, né? E aí vira, digamos, um meteorito, né? Ele pega fogo com atrito dos gases ali, alta velocidade, e aí ele desfragmenta em quase, muito provavelmente, um CubeSat nunca vai tocar o solo quando ele entrar. Mas você falou como é que manda, né? Todos os satélites, né? Tudo que você manda ao espaço, ele fica dentro da coifa do foguete, que é a pontinha do foguete. Todo foguete que vocês verem, a pontinha dele é onde fica a carga útil, né? Onde fica o satélite, o que eles querem enviar para o espaço. Então, dentro dessa coifa, ela tem toda uma pressurização. Então, quando o foguete está levando um artefato para o espaço, a coifa não abre enquanto não estiver realmente no espaço, né? Enquanto não tiver mais atrito com a atmosfera. Então, esse atrito que você falou de desintegrar, quando leva, ele basicamente é o foguete que sofre esse atrito, não é a carga útil que está dentro do foguete. E aí chegou no espaço, né? Não tem mais atrito, aí realmente ele libera a coifa e o satélite pode ficar exposto ao ambiente. Então, nesse momento, não tem mais atmosfera, né? Não tem mais gases para criar atrito, então tá safe, né? Tá safe para o satélite. Agora, na reentrada, realmente não tem jeito. A gente não é comum recuperar satélites do espaço. Uma vez que você manda, já era, é até difícil de dar manutenção, né? Um dos poucos aí que tiveram manutenção foi o telescópio Hubble, mas dada aí a grandeza, também o tamanho dele, foi necessário, mas todos os outros satélites, você mandou, já era. Se deu problema, perdeu a missão, perdeu dinheiro, perdeu tempo, enfim, acontece. Mas é isso, não sei se eu respondi certinho a sua pergunta. Acho que foi isso. Respondeu sim. Eu mandei aí um link do YouTube que mostra um processo de lançamento, foguete chegando em órbita, abrindo a coifa e liberando os pequenos satélites. Então, depois, quem tiver Boa. curiosidade aí. E até é importante, né, porque a gente tem que fazer as coisas muito certinho, né? Então tem que seguir processos rigorosos de projeto, de fabricação, seguir normas, porque não adianta nada a gente fazer de qualquer jeito o nosso satélite, o nosso CubeSat, gastar esses $40 mil aí para aviar e chegar lá e ele não funcionar por uma coisa, digamos, uma coisa simples que poderia ser evitada. Então por isso que tem todo um processo, né? Apesar de sermos uma equipe de competição, a gente busca seguir normas, seguir todo coisas que delimitam, né, o projeto e tudo mais, para a gente não enviar realmente lixo ao espaço, né? A gente quer enviar satélites que funcionem e uma certa confiabilidade que ele vá funcionar. Então, por isso que a gente se preocupa muito, porque é muito caro, né? Imagina você rasgar $40 mil, se você chega lá e de repente esquece de colocar alguma coisa no satélite e ele simplesmente não funciona. Então, não dá para resgatar e nem ele voltar, né? Mais Pessoal, se quiser falar alguma coisa, Gustavo, Bruno. se tiver alguns calouros aí curiosos, podem perguntar alguma coisa. Pode ser da área espacial em geral. Se tiver Às alguma vezes. notícia aí, alguma coisa, a gente
conversa aí sobre notícias. A ideia desse formato é possibilitar mesmo a gente conversar, facilitar essa forma de tirar a dúvida. Isso. Bom, então vamos conversando aqui, né? Agora, pessoal, a gente vai entrar realmente no que a equipe faz, né? Quem é a equipe, quando foi criada, né? Por que foi criada, como que funciona. De repente aí vocês estão pensando, nossa, que legal, quero entrar nessa equipe, né? Então como é que funciona? Aí eu não sei, o Bruno e o Gustavo gostariam de falar alguma coisa dessa parte? Eu queria dizer assim que vale bastante a pena, né, entrar na equipe, porque a gente tipo assim, a gente faz reuniões, né, e conversa bastante sobre essa área e sempre estamos discutindo as notícias, né, conversando sobre o que está saindo de novo. E é bem interessante, assim, essa convivência mesmo na equipe, né? E o Bruno é de mecatrônica, né, Bruno? Sou de mecatrônica. E até Aí, corrigindo, eu tô no 8º período, na verdade. Até deu então, uma assim, confundidinha aí. existem vários alunos aí de vários cursos, né? Uma coisa interessante da equipe é que não tem restrição de curso. Então, se você é de bioprocesso, se você é de química, telecom, mecatrônica, no caso de vocês, né? Então, são sempre bem-vindos aí. E o Bruno é da pesquisa e extensão, né, Bruno? Isso. Aí a gente faz isso, né, de tentar levar ao máximo esse conhecimento, né, da área espacial, assim, para todas as pessoas do CAP, né, e também região, né, as escolas e tal. E a gente procura levar todo esse conhecimento, até assim, quando acabar a pandemia, né, a gente vai procurar ir nas escolas, fazer palestras e tudo, levando mais isso, assim. Uma coisa interessante da equipe é que a gente foi criado na pandemia. Então, a gente não se É, conhece pessoalmente. Olha que legal, né? Eu e o André, a gente conversa todo dia, mas pessoalmente a gente nunca se viu. Não conheço quase ninguém. Como eu formei em 2018, então, assim, muita gente ali realmente eu nunca vi. Mas, então, começando, quem somos, né? Nós fundamos a equipe em 29 de setembro de 2020. Então, daqui a 2 dias, fazem um ano que nós existimos lá no CAP. Oficialmente, né? Oficialmente. A gente não tem sala ainda, então, assim, nós fomos criados na pandemia, não temos sala, não temos nada ainda praticamente. Mas foi uma proposta, né, para abraçar vocês, alunos de graduação e também pós-graduação do CAP. E é uma equipe multidisciplinar, né, que tem um viés competitivo, mas também com pesquisa e extensão. Então, como eu disse, né, a gente recebe todos os cursos, são sempre bem-vindos. A engenharia de satélites é assim, tá, pessoal? Não é um engenheiro só que faz o satélite. Se vocês forem no INPE, tiverem oportunidade, é engenheiro de tudo quanto é tipo, telecom, química para propulsão, mecânica para estrutura, telecomunicações, né, para as telecomunicações, enfim, assim, são muita gente conversando, muitas áreas se conversando e a gente tenta fazer isso na equipe também, manter ali várias pessoas compartilhando conhecimento diversos aí ao longo das suas graduações. O João, se quiser falar dos projetos, né? Falando um pouquinho de como surgiu, né, André? O porquê da gente, além de falar dos focos, acho que é interessante dar total imersão de uma área que está crescendo muito, que é a área espacial. Então, nada melhor, como a gente falou, que o CubeSat para dar o hands-on, a mão na massa, dar essa proposta de fazer, de construir, a equipe tem esse pilar. Vamos construir, vamos desenvolver, vamos criar, vamos pesquisar. Então tem toda essa ideia. Então, tipo, o que a gente faz, né? A gente desenvolve esses pequenos satélites do tipo CanSat, do tipo CubeSat, para participar de competições. Então, a gente segue um ciclo que a maioria das equipes que hoje estão lançando satélites, elas seguiram. Primeira coisa, a gente forma equipe e participa de competições. Essas competições elas vão nos dar experiência para desenvolvimento de projeto e também nos possibilitam testar esses satélites. Então, por exemplo, no CubeDesign, a gente desenvolve o CubeSat e é possível da gente testar esses CubeSats no LIT, que é o Laboratório de Integração e Teste no INPE. Então, segue alguns testes, por exemplo, de vibração, a vibração que o satélite vai
vai sofrer na hora que está sendo lançado, por exemplo, termovácuo. Então, onde tem a ciclagem térmica, vai de temperaturas extremas a 200 graus até temperaturas negativas a menos 100 graus. Então, tem todo um ciclo que a gente está seguindo dentro da área espacial para a gente conseguir chegar que o nosso objetivo é não só participar de competições, e sim fazer com que o CAP, a UFSJ, chegue em órbita, consiga lançar um objeto em órbita, um satélite. A gente já está trabalhando duro para isso. Acredito que aí em pouco tempo a gente possa ter alguma missão oficial dentro do escopo UFSJ. Então, além disso, a gente pretende realizar pesquisas básicas e aplicadas. Eu acho que é um viés que a gente precisa ter, que é desenvolver pesquisa. Como é uma área muito ampla, uma área que está crescendo muito, a gente consegue inovar bastante. Às vezes, um componente que muda, você consegue gerar algum artigo científico. Então, é uma área bem interessante que a gente consegue abrir a mente e tentar inovar. Acho que a ideia, quando o George e o... fugiu o nome. O George e o... Nossa, gente, fugiu. Quando as duas pessoas que criaram lá nos Estados Unidos o conceito de CubeSat, eles tiraram essa ideia, tipo assim, por que não a gente criar uma coisa pequena? E essa coisa pequena, por que não a gente consegue mudar um subsistema ou tentar colocar tudo em uma placa só? O CubeSat nos possibilita fazer isso. Então é uma coisa muito, muito, à medida que a necessidade vai surgindo, a gente vai conseguindo desenvolver. E também acho que é interessante a gente falar da nossa divisão, né? Como que a equipe é formada hoje? A equipe ela é composta por sete divisões. Então, a gente tem a divisão de eletrônica embarcada, que ela é responsável pela parte de desenvolvimento e sim, de circuitos. Por exemplo, um satélite ele tem alguns subsistemas que são subsistemas básicos. Então, ele tem um computador de bordo, que é o computador central do satélite. Ele tem a parte de energia, que vai suprir, né, a parte de alimentação dele. Então, por exemplo, as baterias, painéis solares, e também tem a parte... Nossa, fugiu o nome, foi mal, que vergonha. A parte da payload em si, que é a parte da missão do satélite. Então, dentro da payload, a gente tem uma divisão da payload, e fugiu o nome, que é a parte que eu trabalho, eu esqueci, que é a TTIC, que é a parte de telecomunicação. Então, acho que é uma das partes que eu me interesso muito, que é essa parte de comunicação. Como se comunica com o satélite lá em cima. O satélite, o que ele envia, como que recebe. O André até comentou, eu participo do grupo, né, eu sou radioamador, então já fiz algumas recepções, então é uma parte muito importante, não tem um fio, um cabo de rede conectado no satélite lá em cima, então tem essa parte de recepção. Se o André quiser complementar e falar das outras divisões, acho que... Não, sim. Inclusive, pessoal, para a parte de mecatrônica, né, existe a parte mecânica do satélite estrutural, que é justamente, vai naquilo que perguntou ali, o André perguntou, né, lá do Cameca, da resistência do satélite enquanto ele está no foguete. Então, a parte mecânica é responsável, né, ela tem que resistir a essa vibração do foguete no lançamento. Então é muito importante a escolha do material, como que vai fazer, né, como que vai ser a geometria dessa mecânica, para justamente quando o foguete estiver subindo, tiver alguma vibração, o satélite não sofra danos, né. E também tem a parte de pesquisa e extensão, né, que é justamente elaborar trabalhos científicos, publicar artigos em congressos, e, enfim, toda inovação tecnológica que a equipe tiver vai virar trabalhos científicos, né, e extensão é justamente levar tudo que a gente criar para a sociedade, né, para fora da UFSJ, para as escolas, para as crianças principalmente, né, porque a cultura espacial no Brasil ela não é tradicional. Então a gente quer realmente levar esse tema para as escolas, que isso desperta nas crianças muita curiosidade, e de repente pode até vir a seguir essa área, né. E ter comunicação e marketing, que é justamente a criação de conteúdo, né, tudo que vocês verem aí nas redes sociais, é tudo essa divisão que faz, né, e recursos humanos e financeiros.
Uma coisa legal para mecatrônica é que o satélite ele tem uma coisa que chama controle de atitude, que é justamente muito da disciplina de controle de mecatrônica. Então, o satélite, quando ele está no espaço, ele tem que se orientar no espaço, né? Então, como que ele se orienta, como que ele se movimenta no espaço? Então, por exemplo, um satélite de imageamento, ele tem uma câmera, né? E essa câmera tem que ficar apontada para a Terra. Então, conforme o satélite orbita o planeta, essa câmera tem que ficar apontada para a região que ele quer imagear. E como que o satélite faz esse apontamento, né? Tem todo um subsistema de mecânica e controle. Então, controle orbital, controle espacial, né? Tem todas a matemática por trás disso, tem todos os dispositivos para controlar o satélite, pode usar ímãs, pode usar bobinas eletromagnéticas, pode usar rodas de reação. Então, a mecatrônica em si, se o aluno tiver interesse nessa parte de controle, satélites realmente tem muita coisa a ser explorada nessa área. E falando sobre eventos, não sei, a Luísa está por aí, quer falar um pouquinho, Luísa, sobre os eventos? O Gustavo, a Sara também está por aí. Acho que não. O pessoal tá com vergonha. A equipe, pessoal, costuma fazer 2 eventos anuais. Um é o Janeiro Espacial e o outro, sem muita data definida, que é a CIMECAP, que é a Semana de Imersão Espacial que já aconteceu. Então, o Janeiro Espacial é um evento maior, né? Acontece em janeiro. No último, a gente teve aí 285 participações, 15 dias de evento, né? Foram um total 24 horas de imersão espacial. Então, assim, a gente aprendeu muito, veio muita gente, veio muito profissional renomado, veio gente putz, esqueci. Tem muita gente da área espacial, né? Teve um rapaz que é o André, inclusive está na Cameca, na Semeca também, da robótica espacial. Então foi muito legal, né? Fiquem espertos aí que janeiro está logo aí e a gente vai lançar esse evento também. Os vídeos de todas essas palestras legais, né? Todos esses engenheiros que trabalharam em projetos reais de satélites, a gente vai disponibilizar esses vídeos no nosso canal do YouTube. E aí a gente manda, né? Eu acho que até coloquei aqui o link geral da equipe. Lá vocês podem encontrar todas as redes sociais, todos os vídeos também. E dia 30 tem uma última palestra do CIMECAP, que é a palestra com a divisão de pequenos satélites do INPE. Então, a divisão de pequenos satélites do INPE vai fazer uma palestra para a gente em comemoração a 1 ano da equipe. Então, a gente tem muito contato com o INPE, muito contato com pessoas de lá, os engenheiros, as várias missões aí ao redor do Brasil. A gente, agora falando um pouco da Albesat, né, a gente conquistou aí o primeiro lugar em Minas Gerais, então a gente conseguiu ficar na frente do UFMG, do Cefet, por meio de 4 missões aí espaciais que a gente propôs. Então, uma das missões, que é a Aglosat, ficou em primeiro, que foi a missão de monitoramento de aglomerações de pessoas em áreas remotas. Então, a gente propôs essa missão e essa, de fato, ficou em primeiro lugar. A gente recebeu kits de satélites, então, satélites mesmo de uma startup brasileira. Então, a gente ganhou 3 kits com 3 missões. Não sei, a Sara está por aí, quer falar da Aglosat, Sara? Acho que não, né? Quem da equipe falar ganha um brinde, hein? Tem que ser assim. Então, a Aglosat foi uma missão de monitoramento de aglomerações. Então, essa é a primeira fase da Albesat, tá, pessoal? A gente passou na primeira fase, e a segunda fase é justamente construir esse satélite, essas missões que a gente propôs, a gente vai construir, e, posteriormente, se a gente vencer a competição nacional, de fato lançar o satélite aí em órbita com um foguete realmente de alguma empresa. Então, essa é a principal oportunidade da equipe de chegar ao espaço. Então, como o João falou, nosso objetivo é chegar ao espaço. Construir alguma coisa e enviar para o espaço e testar e tudo mais. A oportunidade mais plausível, para a gente, mais palpável hoje é a Albesat. Então, a gente conquistou aí 3 lugares.
de importância, né? Recebemos 3 kits na primeira fase e agora é continuar até as últimas fases aí, quem sabe realmente vencer e lançar o espaço. Agora, se a Nath gostaria de falar alguma coisa, Nath, sobre a visão de alguém que entrou agora na equipe, o que você tem achado, né? O que você pode falar para o pessoal, como aluna recém-chegada também ao curso, ao campus? Se tiver alguma coisa para comentar? Como, tipo assim, é uma experiência muito nova para mim, porque eu saí do ensino médio ano passado e já tô chegando assim na equipe, então eu acho que é uma experiência muito boa e única. E quem quiser, tipo, calouro, eu não sei que período vocês estão, participar, acho que vai ser muito especial. Vai ser algo muito bom também. E como é que foi o período de adaptação? Acho que é interessante você comentar. A dinâmica, acho que a dinâmica de construir, se já chegar na equipe e ter que construir um satélite, propor uma missão espacial, como é que foi a parte Eu lá? achei muito divertido, assim, e diferente, porque eu nunca tinha visto essas coisas de satélites. Então, saber em qual lugar que eu ia aplicar o dinheiro, eu achei muito legal, assim, diferente. Foi muito interessante essa dinâmica que a gente fez. Com certeza a gente vai replicar ela para outros processos seletivos. E espero que, né, fique aí um incentivo, né, uma inspiração para os novos alunos que realmente gostarem dessa área de satélites, venham acompanhar nosso trabalho, né, participar aí. Quem sabe a gente vai lançando novos editais. E aí, eu não sei se a gente tem um tempinho, né, mas eu coloquei aqui 2 tópicos que a gente está pensando muito aí na equipe, que é a manufatura aditiva e tecnologias espaciais. Então, a manufatura aditiva, pessoal, está vindo com tudo. Esse é um tópico meio off assim, da equipe, mas eu falo isso porque a impressão 3D, como a gente conhece de polímeros, né, já tem revolucionado muita coisa, mas existe também a manufatura aditiva de metal, né? Então, impressoras 3D que imprimem metal, e aí isso já está sendo utilizado para a fabricação de motores, de foguetes, por exemplo. Cerâmica também, então na Europa já tem impressores cerâmicos que fazem também tubeira de foguete, já faz o material preparado na geometria certinha ali que for demandado, então é uma área bem interessante. E a gente tem impressora 3D também na equipe, então de repente muitos dos projetos que a gente vai desenvolver, a gente vai utilizar aí essas impressoras 3D. Na nossa é de polímero mesmo, PLA, de plástico normal. Quem sabe um dia aí, né, a gente Nossa, consegue uma imagina, impressora. tão aditiva na equipe? Nossa. Mas Uma coisa. Só complementando o André, a impressão 3D aditiva, ela está sendo uma revolução na área espacial. Então, hoje, a gente tem algumas empresas que pretendem construir, por exemplo, tem uma empresa chamada Relativity Space, ela quer construir um foguete 100% impresso em 3D. Então, tem coisas aí que estão sendo revolucionárias nessa área e que a gente vai ouvir falar muito, onde você consegue otimizar o seu desenvolvimento a partir da impressão 3D. Um outro exemplo de foguete que tem todos os motores desenvolvidos por impressão 3D, que foi o primeiro do mundo, é a Rocket Lab. Eles têm a tubeira, o motor em si, a parte mecânica deles, foram todas impressas em 3D, usando uma manufatura aditiva. E é um foguete aí que já deve estar no 22º lançamento. Então, a gente vê que é uma área que está crescendo muito e que tem uma recepção muito grande. É aquele negócio, a tecnologia está avançando muito rápido. Então, cabe a gente ir aprendendo e desenvolvendo junto com a tecnologia, né? É verdade. E esse tema de pequenos satélites, pessoal, é uma onda realmente que tá bem rápida e grande no Brasil. Então, assim, a gente está surfando nessa onda agora, né, assim como outras universidades. Então, com certeza aí vai surgir startups brasileiras em relação a pequenos satélites. Vocês vão ver aí coisas desse tipo, né? Desenvolvendo subsistemas, desenvolvendo antenas para pequenos satélites. Então, é uma área que está crescendo realmente e quem sabe aí no futuro, né, um satélite da UFSJ, um CubeSat aí patrocinado pela Agência Espacial Brasileira em parceria com a UFSJ,
Não é um sonho impossível, tá? Então, como disse na Ubesat, se a gente ganhar, a gente já vai conseguir enviar um artefato ao espaço. Então, é real, está acontecendo, e a gente convida aí vocês, nos próximos editais, a vir surfar nessa onda com a gente. Voltando da pandemia, né? A gente espera conseguir uma sala no CAP. Então, tendo uma sala no CAP aí, a gente, né? Esqueci de falar, como que a gente, financiamento, a gente conseguiu um edital de financiamento da UFCJ no ano passado, então a gente escreveu lá as nossas demandas e a gente conseguiu captar 15 mil reais via edital da UFCJ. Então esses 15 mil reais vai ajudar aí na compra de equipamentos, de ferramentas, materiais de consumo, então já vai dar um start aí para quando a gente voltar presencial, a gente vai voltar com tudo, né, com estrutura. E bom, eu acho que é isso, pessoal. Se tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade aí para a gente conversar, curiosidades, se tiverem curiosos, alguma coisa que a gente falou. Para quem não sabe aí, pode perguntar para o André, porque ele é mestre em engenharia e tecnologia espacial, gente. O cara já está fazendo doutorado, aí o doutorado dele é massa demais. Se eu não souber responder, eu tô ferrado, hein? Agora tá aí. A Sofia levantou, pode perguntar, Sofia. Então, bom dia, gente. Parabéns pela apresentação, muito legal. Eu queria perguntar uma coisa que é sobre lixo espacial, na verdade. Legal. Porque no começo desse ano, se não me engano, não sei se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, tinha saído uma notícia aí de que ia cair um foguete na Terra. E aí, quando eu vi aquilo, eu vi um monte de gente que não é especialista no assunto, né, falando, nossa, vai cair na nossa cabeça, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando assim, se esse tipo de lixo, né, porque o foguete não ia cair inteiro na Terra, disso eu sei. Tipo assim, eu fiquei me perguntando se isso não era mais comum do que parece e só a notícia ficou muito espalhada por aí, sabe? Aí eu queria saber, assim, o que vocês que entendem mais do assunto têm a falar sobre, porque eu não sei se eu pensei, assim, sei lá, eu também sou leiga, né? E, enfim, é isso. Eu queria saber o que vocês têm a dizer. Essa é uma ótima pergunta, que eu adoro falar sobre esse tema. Inclusive, eu vou participar da SEMECA esse ano com uma palestra sobre lixo espacial. Então, vamos ver, estão convidados aí a participarem, né? É dia 1º, se não me engano, 1h30 da tarde, eu vou falar sobre o lixo espacial. E você tem razão, né? O foguete chinês, ele estava realmente descontrolado, né? Porque assim, pessoal, a China tem um histórico de descontrole de coisas que mandam ao espaço, assim. Então, tanto é que na China é mais comum cair foguete lá na China. Então, se vocês pesquisarem aí, eu perdi o link, mas tem um vídeo recente também de um primeiro estágio do foguete. O foguete é assim, você lança o foguete e o primeiro estágio, que é onde está o principal combustível, ele costuma retornar ao planeta. Ele não vai para a órbita, né? Só o segundo estágio, terceiro estágio, que realmente fica lá em órbita. Os primeiros estágios, eles costumam voltar, e aí muitos deles reentram na atmosfera tranquilamente, né? Ou caem no oceano. Mas na China acontece muito do foguete, por exemplo, recentemente caiu um foguete perto de uma escola. Então o primeiro estágio voltou e foi filmado, né? E caiu perto de uma escola, liberou ali gás tóxico, enfim. Então na China é comum muito isso de ver foguetes caindo, direto cai lixo espacial na China. Só que uma coisa legal, né, é que ninguém ainda morreu atingido por lixo espacial. Isso é uma coisa boa, que não se sabe até quando vai permanecer assim, porque a gente está mandando cada vez mais coisas para o espaço, né? A gente falou aqui que está enviando 140 satélites, né, de uma vez só. Então, isso, querendo ou não, vai se tornar lixo espacial um dia e vai poluir ainda mais o espaço, né, que já está bastante poluído. Mas você falou que uma notícia dessa é mais comum do que parece, e realmente é mais comum do que parece, sim. Esse foguete chinês, né, é claro que foi um lixo espacial muito grande, realmente um foguete muito grande, então a mídia deu mais ênfase, né, deu mais foco para isso. Pode falar, João, quem quiser complementar. Uma coisa que eu lembro na época da galera falando do foguete chinês é porque ele estava realmente descontrolado. Eles não tinham controle de saber, tipo assim, nesse ponto a gente vai acionar o motor de novo e fazer com que ele reentre.
Então o pessoal não tinha essa lógica do que ia acontecer. Igual, por exemplo, semana passada ou semana retrasada, um foguete da SpaceX reentrou, mas foi uma reentrada totalmente controlada, onde os engenheiros calculam e falam assim, nesse ponto, se a gente acionar o motor, a gente vai conseguir fazer com que o foguete entre ou acabe na atmosfera ou caia dentro do mar. Então, acho que foi mais essa falha da parte da China do que ser uma coisa assim, vamos alarmar, é perigoso e tal. Geralmente, 90% é tudo controlado. O João complementou muito bem. Os foguetes, eles retornam para o planeta, isso é fato. Todo foguete que é lançado, os primeiros estágios retornam para o planeta. Só que todos eles, igual o João falou, a maioria deles você controla, você fala, não, você prevê onde ele vai cair, então geralmente cai no oceano, bem afastado de populações. Então, não, vai injetar, vai ligar o propulsor por tantos segundos para corrigir e fazer ele cair certinho no ponto onde a gente quer. Então, isso não se vê muito, né? Não, o foguete pousou tranquilamente. O que noticia o foguete é descontrolado, vai cair na nossa cabeça. E realmente estava descontrolado. Então, assim, eles não sabiam onde ia cair. Então, era um perigo real. Se você for ver, poderia cair na sua cabeça. Realmente, passou em cima do Brasil. Antes dele cair lá perto foi na Austrália? Perto da Austrália, João? Acho que foi perto das ilhas... Foi uma ilha Maldivas? Acho que foi. Então, antes de cair lá, ele fez uma trajetória por cima do Brasil. Tem então, vídeo. É legal ver o vídeo. Então, se você for ver, é um perigo real? É um perigo real. Mas a probabilidade de cair em áreas povoadas é um pouco pequena, né? Ela é pequena, tanto é que não se tem muito incidente de lixo espacial envolvendo ferimentos de pessoas e tudo mais. Mas a mídia, ela realmente joga isso e o pessoal que não é da área acaba assustando, né, e alarmando e virando toda uma coisa. Mas sim, o foguete estava descontrolado e ele realmente caiu e ninguém sabia onde ele ia cair. Acontece. O Bruno levantou a mão, pode falar, Bruno. Que assim, acho que teve só uma pessoa na história, né, que foi atingida por lixo espacial e ela sobreviveu, né? Tipo assim, não teve ferimentos, né? Teve uma coisa assim. Boa, Bruno, é isso mesmo. Teve uma mulher, ela foi atingida por um pequeno detrito, só que, assim, ela não morreu, ela se recuperou rápido e foi a única na história até hoje. Então, você observa que não é tão provável, né, de um lixo espacial cair na sua cabeça. Mas a chance existe e, como diz, existem países que não têm tanta regulamentação, aí vai da política do país, né? De repente o país tem um regime político um pouco mais complicado, e aí não tem regulamentação, não respeita regras, e aí pode acontecer esses incidentes, né? Ô, Sofia, você falou que tinha mais perguntas, se quiser... Pode falar, pode mandar, a gente vai respondendo. Eu tenho sim, e muito obrigada por responder, agora eu entendi. É porque é tanta fake news que a gente não sabe o que a gente acredita ultimamente. Mas eu queria perguntar para vocês também, porque atualmente eu faço parte da Nós Avua e a gente tem um setor de desenho e simulação, né? Até porque a competição avalia as plantas, né, da aeronave. E aí eu não sei se eu viajei enquanto vocês estavam falando, ou não sei, mas vocês não têm um setor de desenho? A gente não é muito bem um desenho, mas só que o nosso setor chama a divisão de mecânica e estrutura. Então, cuida dessa parte de desenvolvimento da estrutura do satélite. Então, padronizar, desenhar mesmo onde vai encaixar cada componente. Então, as meninas até estão... Esse daqui é um satélite pronto, né? As meninas estão desenvolvendo uma estrutura nova para colocar os nossos subsistemas impressos em 3D. Então, tem essa parte de desenho. Não é muito assim de desenhar, mas é sim modelar. Então, as meninas já modelam e a gente já imprime os protótipos para validar, né? Eu acho que por ser um padrão também, estabelecido, a gente não... A competição acaba não avaliando isso, os nossos desenhos, assim. A gente meio que tem que fazer conforme eles pediram, né? Se foi falado que a gente teria que desenvolver um CubeSat, tem que ser aquele padrãozinho de 10 por 10 por 10 ou variando. O Gustavo falou, lembrou de uma forma exata. Existe um padrão. Quem criou os CubeSats, o Jorge Puig,
E o laboratório lá da Cal Poly, eles emitem, de 2 em 2 anos, eles revisam um documento, chama CubeSat Standard. Então, se você entrar no site da Cal Poly, tá lá tudo que o satélite precisa ter, quais os materiais que são utilizados, as dimensões, qual o máximo de Lego, né, que a gente pode usar, qual o máximo de empilhamento. Então, eles têm todas essas regras, milímetro por milímetro, que a gente tem que seguir. Então, é meio que já está pronto. A gente só precisa de reestruturar para melhorar. A gente pode desenvolver algo dentro desses 10 centímetros por 10 centímetros. Então, não necessariamente a estrutura precisa ser igual àquilo lá. Ela tem que estar dentro do padrão e tem que encaixar no pod, né, onde o satélite é expelido na atmosfera. Eu acho que a principal dificuldade da mecânica é justamente fazer uma estrutura rígida, né, forte, resistente à vibração, que caiba em 10 por 10 por 10. Então, se estando dentro de 10 por 10 por 10, ele pode fazer um X, pode fazer um círculo, né, mas tem que estar dentro desse 10 por 10 por 10. Em círculo eu falo, tem que ser um cubo, mas, por exemplo, no meio da aresta, não sei se eu já mostro de novo esse seu cubo. Tá vendo? O João é vazado, o cubo dele é vazado, mas poderia ter um X entre as pontas do cubo, né? Isso, poderia ser um X, aí isso varia. Mas a base realmente é um cubo de 10 por 10 por 10. Olha lá, tem um cubo dentro de outro cubo, quadrado, né? Então isso varia e isso que as meninas estudam, porque isso influencia na vibração. No INPE, por exemplo, eles fazem teste de vibração. Então esse teste de vibração, ele coloca o satélite num shaker, né? E essa mesa vibra a certas frequências parecidas com a do foguete que você quer lançar. Então, por exemplo, vou lançar no foguete indiano. Aí os engenheiros lá da Índia mandam o perfil de vibração daquele foguete, e aí você coloca nessa câmara de vibração e testa seu satélite vibrando na frequência de vibração do foguete. Então você tem noção se o seu satélite vai aguentar o lançamento. É assim que eles fazem para saber se vai aguentar o lançamento. É isso. Tem mais uma? Acho que tem mais uma, são 3 perguntas. Entendi. Eu queria perguntar também quando que é o próximo processo seletivo de vocês. Possivelmente no final do ano. Mais no final do semestre. A gente geralmente segue essa rotina. Porque todo mundo abre processo seletivo agora, né? Então fica uma confusão. Aí a gente abre o processo seletivo sempre no final do semestre. Meio que o aluno já tem... Como a gente gosta de trazer calouros para a equipe, acho que para o pessoal conhecer um pouco melhor da universidade, as opções que tem, a gente abre sempre no final do semestre. Então, novembro, dezembro, a gente já vai estar com o processo aberto. E aquele negócio, mesmo a gente tendo feito um processo recente, ainda tem áreas que são carentes de pessoas. Então, assim, então em breve, aí, no final do ano, quem sabe, a gente vem abrir outro processo aí para suprir algumas necessidades. E uma curiosidade, né, que você é da Nós Avua, a Nós Orbita surgiu aí como uma prima aí da Nós Avua. Então a gente falou, tem a Nós Avua, se eles avoam, nós Orbita. Pronto, acabou, resolvido. A gente pediu benção lá pro pessoal da Nós Avua e eles gostaram do nome, e aí a gente batizou de Nós Orbita. Mas é isso, pessoal. Se tiver mais perguntas, curiosidades. Mas uma curiosidade, voltando a falar da China, a parte de lançamento deles é no norte do país. Então, meio que o satélite, o foguete cruza o país todo para ir chegar no mar. Então, tipo assim, é muito risco. Se der alguma falha, a chance de cair ali no meio das vilas é gigante. Então, direto, se pesquisar foguete, cai na China. Tem muita coisa. Muita coisa. Até mesmo na Rússia. Quando eles fazem lançamento na Rússia, eles fazem em Baikonur, no Cazaquistão. Mas só que lá, como é um deserto gigante, não tem esse problema. Mas só que os foguetes caem em solo. Então, os primeiros estágios, os motores auxiliares e o primeiro estágio em si, sempre caem em solo. Deixa eu ver se eu acho uma foto do foguete chinês aqui. Então, tem muita coisa aí que está evoluindo, que está crescendo. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não acho. Acho que tá Eu tentei aqui achar também, mas...
uma foto aqui. Para quem gosta da área espacial, uma coisa assim, fiquem de olho na China e na Rússia. Eles fizeram uma parceria agora de voltar com o ser humano para construir uma base lunar. Então, o programa espacial deles está bem avançado. Então, para quem gosta de acompanhar essa área espacial, acho que vale a pena ficar de olho aí nessa parte da China e na Rússia. E claro, também na SpaceX, que está inovando aí. Até no final do mês vai lançar o maior foguete da história. Tô dando um spoiler aqui, ó. É. Pequeno spoiler aí, lixo espacial. Vocês conseguiram ver a minha tela? Sim. Olha só. Olha a brincadeirinha do lixo espacial. Olha o motor que caiu no telhado de uma casa. Motor chinês, foguete chinês. Então, assim, acontece. Essas coisas acontecem e não acontece pouco, não. Olha isso. Olha esse estágio do foguete esse ano, pessoal. Isso é coisa nova. Caiu lá numa estrada lá na China. Olha que absurdo. Então, assim, o lixo espacial é um problema. E é um problema atual que, se a gente não resolver, né, não evitar lançar novos lixos espaciais, criar regulamentações mais rígidas de controle, vai ficar mais insustentável enviar coisas ao espaço. Inclusive o ser humano, né? A gente quer explorar planetas e tudo mais. Então, se tiver muito poluído as órbitas, vai ficar meio complicado. Então, esse é um spoiler aí da apresentação. Se quiser saber mais sobre lixo espacial, dia 1º vai ter uma palestra só para isso. Então, eu acho que é isso, né? Quem tiver curiosidade, depois alguma dúvida, pode procurar a gente no Instagram, @noisorbita, LinkedIn. A gente sempre está postando coisa lá. Nós agradecemos aí, pessoal, ao André, ao Vinícius do Cameca. Depois vamos editar nesse podcast e lançar como um episódio. E foi muito legal aí, agradecemos a oportunidade de estar mostrando a equipe nesse formato diferente, né? Muito obrigado. Então é isso, galera. Obrigado aí por todo mundo que participou. Obrigado aí ao Nós Orbita, né, que esteve aí fazendo essa palestra aí que foi muito boa, de bastante